Mensagem do dia 18 de junho de 2007. Agradecer. Seu Bento fala: não sou rico, nem sou pobre, nem tampouco remediado. Pelo pouco que já tenho, meu Deus, muito obrigado. Filhinho, a generosidade de uma pessoa é mais do que tudo nesta vida. Tu, porém, sempre sabes agradecer. Até pelo ar que respiras, agradeces a Deus. Outro compromisso maior do que este não tem, porque desde a hora que nasce até os seus últimos dias na vida, cada um deveria sempre agradecer. Todos nós dependemos do Criador de todas as coisas. Por quê? Porque ele não teve começo e tampouco o fim. O fim, sim, virá por ele tão logo, para que seu Filho Jesus e meu filho também possa reinar por toda a eternidade. O que ele sempre planejou agora já está aparecendo. Os sinais do tempo. Esperou que viesse aparecer o filho da perdição e ele está vendo que no meio de nós ele não pode ficar, por motivo que uma fruta estragada pode contaminar as boas. Esta é a razão de sua vinda gloriosa. Pelo pouco tempo que resta, não há como deixar de ouvir-nos. Esta está sendo a preocupação de Deus. Como mãe que sou dele, tenho todos como meu filho me deu. Eis aí os vossos filhos. As últimas palavras que falou ainda quando estava pregado na cruz. Cruz que por muitos anos permanece na sua igreja, que passou a Pedro e que deve ficar em seu devido lugar até a sua volta. Depois, então, os anjos se encarregarão de juntar todas elas e levá-las para um lugar apontado por Deus, porque através dela Jesus resgatou muitas almas e continua. Pelo seu tão grande sofrimento, a cruz identifica tudo o que passou por nós. Até eu, que sou sua mãe e esposa no mesmo instante, por ele posso vos adiantar. Valeu a pena para vós de esperarem por esse dia, que só ele é que sabe, mas que já dá para entender. No mundo tão lindo, não pode deixar que os vampiros venham a tomar conta. A miséria humana é tanta que o pouco espaço que se tem para todos vós, meus filhos, esse espaço cada vez mais vem se encurtando. E isto não pode acontecer. A promessa é dele, e eu, Maria, sua mãe, devo vos falar. Estejam com a sua alma pronta para entregá-la a ele, Jesus. Maria Imaculada Conceição. Quando o pai estava explicando ali no começo da primeira mensagem, ele sempre falando sobre a morada da gente, né, de cada um de nós, para a gente olhar e se preocupar com ela, do que existe dentro dela, se tem alguma coisa que falte com respeito para com Deus, ou alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, a gente tirando dentro da casa da gente. Então, isso na casa, né? Imagina dentro de nós, a nossa alma, no nosso corpo, é muito mais nós devemos se preocupar, né? Como se diz, devemos estar sempre com as nossas vestes certas e com a nossa alma, muito mais. É a morada de Deus. Deus quer fazer, ele quer morar dentro de nós. Mas como? Estando sempre em dia com as nossas orações, né? Com tudo que a lei da igreja, né, pede, estar sempre em dia. Muitas pessoas hoje, né, que é quase bem dizer normal, hoje arruma uma pessoa e vive junto com ela, e ele tem filho e fica, não se preocupa se vai... o casamento fica para depois. Aquilo tem que se cumprir, tudo que está os mandamentos de Moisés tem que se cumprir. Então é nisso que Jesus está alertando a cada um de nós, para a gente ficar em alerta e se preocupar com as coisas de Deus. Muitas pessoas, a boa parte, né, do ser humano se preocupa com as coisas, os bens materiais, com os estudos. Claro que isso não é errado, né? 100% errado, mas
a maioria das pessoas coloca isso em primeiro lugar, depois as coisas de Deus. Mas aqui, como diz aqui, ó, o que ele sempre planejou agora já está aparecendo, os sinais do tempo, os sinais desse tempo que nós estamos vivendo. O que o diabo planejou está aqui para estar às claras para todo mundo ver pela internet. E Deus, através dessas mensagens, está nos alertando, está fazendo a gente enxergar o que é o certo e o que é o errado. Para quando surgir o anticristo, a gente está preparado para dizer não, porque a proposta vai ser grande. Para muitos vai ser difícil de dizer não, essa proposta que vai surgir. Então, por que Deus mandou todas essas mensagens? Para depois as pessoas dizerem, não, eu não sabia, ninguém me falou nada. Muitas pessoas podem até nem saber dessas mensagens, mas ela já ignorou lá no comecinho, quando a pessoa quis falar, avisar para ela, já cortou a conversa. Não, disse, eu não tenho tempo, eu não quero saber disso agora, eu não me interessa. Então ela não teve nem paciência de ouvir alguém chegar e avisar ela, alertar essa pessoa. Então depois não tem como reclamar para Deus. Aqui ele diz aqui no final, esteja com a sua alma pronta para entregar a Ele. É desse jeito como nós estamos agindo, como o profeta ensinou. Como ele diz ali no começo, que a nossa casa deve estar preparada, a nossa alma, o nosso corpo deve estar muito mais. E as pessoas ficam em dúvida. Mas será? Teve até uma pessoa aqui, não faz muito tempo, ela frequentou 2 ou 3 vezes, acho, ela começou a vir na igreja. E a Márcia pediu para mim, vai lá e mostra a capela para ela e fala um pouco da obra. Aí ela veio, né, bastante vontade assim, de conhecer a capela, e ela e a mãe dela. Eu comecei a falar de todo o trabalho do pai, o que Deus foi alertando ele para a gente deixar de ir na praia, de muitas coisas aqui desse mundo. Daí ela já ficou meio triste. Mas deixar da praia? Ela se questionou daquilo e depois daquilo ela não voltou mais. Mas eu fui alertando ela, mas não precisa amanhã já deixar de frequentar. Vai assim aos poucos. Que ela disse que não, eu uso biquíni, isso e aquilo, foi falando tudo. Eu disse, procura uma praia deserta, se tu gosta de tomar um banho, né, na água do mar, procura uma praia deserta onde não tem ninguém, mas começa a usar uma roupa mais comprida, né, um shorts, uma coisa, e Deus vai depois agindo, Deus vai vendo que você quer mudar de vida, Ele vai botando na sua cabeça, botando na sua mente que aquilo ali não satisfaz mais. Isso aconteceu com a gente. A gente veio aqui para Taquaras, a gente também ia na praia. Mas depois de tanto a gente ouvir o Pai falar e a gente procurar, né, fazer o que Deus estava pedindo, Deus foi tirando aquilo tudo da gente, aquela vontade. Hoje passa aqui, passa o ano inteiro, bem dizer, a gente não põe o pé na areia. Então, para muitas pessoas, não, isso eu não consigo. Mas nem faz o esforço, né, de tentar fazer, não, mas como ela viu, né, a igreja, ela viu uma coisa linda, como antigamente, que era com respeito, as mulheres bem vestidas, a mãe dela também estava comentando sobre isso. E essas pessoas, ela vê o caminho, que é um caminho de respeito para com Deus, mas se for para cortar o que eles estão fazendo, não, isso aí eu não. Então, aí, como a gente pensa, né? O que a gente hoje está fazendo, eu penso desse jeito, né? Ainda é muito pouco porque o que Deus está prometendo para nós. O que Deus está falando, né? Que vai dar vida eterna para nós. A gente voltar a ser novo, sem se preocupar mais com alimentação, sem se preocupar mais com doença. Tantas coisas que Deus está prometendo e vai dar para cada um que merecer. Isso que a gente está fazendo hoje, de deixar desses prazeres do mundo, é pouco que a gente faz ainda. Isso eu penso, né? Eu acho que também a maioria das pessoas pensa quem está nesse caminho. É muito pouco o que Deus está pedindo para nós.
Então é o que é o mínimo que a gente pode fazer para merecer outra vida. Então é muito bom, né? A gente vê, né, também nesse programa que começa lá do comecinho, sempre a gente vai vendo assim que todas as mensagens vai se encaixando, todos os assuntos vão, né, um vai acrescentando mais um com o outro, né? O pai, a Aline, o Alex, o José Roberto, os assuntos da gente vai falando tudo no mesmo sentido, né? No que Deus está pedindo para nós. A gente fica preocupado no que a gente vai falar. No começo eu relia várias vezes, né? Eu passava a manhã inteirinha, bem dizer, no sábado, preocupado do que a gente ia falar, e muitas vezes chegava aqui, não tinha nada de assunto, mas a gente vai prestando atenção desde o começo do programa. Quando chega a vez da gente, a gente já, bem dizer, né, é só complementando daquilo que já foi falado através do pai, através da Aline, de todos os irmãos aqui que estão no programa. Então é isso que a gente tem que fazer, se preocupar com a nossa alma, com a nossa casa, com a nossa morada, né, e estar em dia, porque ninguém sabe, né, como a gente falou lá no encontro de 50 anos, ninguém sabe o dia de amanhã. Não ficar só pensando na segunda vinda de Jesus. Não, mas tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo primeiro, para depois sim vir Jesus. Mas ninguém sabe, Deus está falando do nosso corpo, da nossa alma. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Amanhã pode ser um dia que eu vou partir desse mundo, e aí, será que eu estava em dia, né, com Deus? Qualquer um de nós, qualquer um de vocês que estão aí assistindo esse programa, ninguém sabe o dia de você amanhã, o que pode acontecer. Então é nisso que a gente deve estar preocupado, e Deus aqui fala, né, eu estou muito preocupado com cada um de nós, com as ciladas que vão aparecer nesse mundo ainda, quem ficar até para o final. A proposta vai ser muito grande, e a gente sempre alerta, a gente sempre fala através, né, dessas mensagens. A gente tem que estar sempre ouvindo, como o profeta falava, a gente tem que reler essas mensagens várias vezes, conversar entre nós. O que a gente via aí, né, quando a gente viaja para vários lugares, né, a gente vê as pessoas preocupadas e reclamando dos grupos que tinham antigamente, que rezavam junto, depois do terço, sentavam e faziam um lanche, mas conversando sempre sobre o assunto da mensagem, sobre aqui Taquaras, sobre o profeta, sobre o que Deus está alertando. E o que o demônio fez? É separar esse grupo, os grupos de cada lugar que a gente ia, e de vários outros lugares, né? Então vocês têm que prestar atenção. Alguma coisa que um fala de outro, ou fala disso, fala daquilo, a pessoa já, não, isso aí para mim não serve mais, e lá eu não boto mais o pé, aquele fulano não converso mais. É tudo armadilha do Satanás. A gente tem que passar por cima de tudo isso aí. E a proposta pior ainda está para surgir. Muitas pessoas vão desistir desse caminho. Já desistiram. Quantos anos estavam na obra, a palavra viva de Deus, ouvindo e se trajando e andando nos lugares certos? Hoje não andam mais, voltaram atrás de tudo que fazia. Sabendo eles sabem que estão fazendo errado, mas o prazer do mundo é maior. Então imagina quando chegar essa proposta do anticristo. Vou te dar tudo o que tu precisa nesse mundo, é só me ouvir, me obedecer. Assim o próprio Satanás também falou para Jesus. Só claro que ele sabendo de tudo, né? Deus sendo dono de tudo, ele falou, né? Adorar somente a um Deus. Isso falando para nós, para servir para nós hoje. E o Satanás está oferecendo para todos aí, né? Luxo, vaidade, riqueza, e deixando de lado as coisas de Deus. Mas na última hora é muito difícil de largar esse luxo, essa vaidade. Mas a gente tem que estar se preparando desde já. Não deixar para a última hora, porque não vai. É muito difícil da pessoa desistir de todo luxo para seguir a Deus. Não, hoje eu não quero mais isso tudo aqui, e agora eu quero ficar na estaca zero, eu quero servir a Deus.
é muito difícil. Por isso que Deus está alertando e está preocupado com cada um de nós. Começar desde já a largar de tudo essas coisas do mundo. Para depois, sim, na última hora, quando o anticristo falar, você tem já essa bagagem toda, você já está com isso na cabeça para dizer um não para eles. Mesmo tudo que a gente vai sofrer, porque Deus fala, né? Para a gente não se preocupar, porque esse período vai ser curto, né? Esse período vai ser muito curto, porque senão ninguém escaparia da face da terra.